Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que também o pessoal sempre pergunta. A gente sempre volta aqui no canal quando o assunto é obesidade. Mais precisamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do tecido adiposo, né, como um órgão endócrino. E para isso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal com a gente meu amigo Rodrigo Loschi. O Loschi é nutricionista, professor, autor de livros. Então, Loschi, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Valeu, Márcio. Eu que agradeço aí a oportunidade. Ó, Loschi, vamos lá. O pessoal fala normalmente, a gente vê hoje em dia um aumento grande da obesidade, né? Então, a gente está vendo sempre, cada ano que sai estatísticas, o percentual da população obesa vai aumentando cada vez mais, e nisso vai se Uhum. discutindo cada vez mais os papéis desse tecido adiposo num sinergismo com o corpo todo, né? A gente, na nutrição funcional, gosta muito de falar dessa inter-relação entre todos os sistemas no nosso corpo. Mas para a gente, eu acho, começar a falar, né, sobre como o tecido adiposo influencia várias funções, acho que a gente pode, como aqui a gente tem, né, muitas pessoas nos assistindo, a gente pode conceituar primeiro, né? Porque as pessoas falam tecido adiposo e pensam numa coisa só. Mas será, né, Exato. que toda gordura é igual? Então, como que seria? Quais os tipos de gordura que nós temos aí para classificação? Legal, Márcio. A gente tem que focar no seguinte: classificação do tecido adiposo como um órgão endócrino. Então, existe aquela teoria, né, que o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. Porém, aí a gente tem um aspecto interessante, Márcio. Você tem um indivíduo que é obeso dismetabólico, ele tem alterações, e você tem o paciente com sobrepeso e obeso, que naquele momento ele está eumetabólico. Ele faz exercício, ele come de forma, maior parte do tempo de forma saudável, mas a gente não está incentivando que esse paciente permaneça assim. Mas quando você coleta os exames bioquímicos, não tem nada alterado. Esse paciente ele é saudável, é menos comum, concordo com todo mundo. Mas existe também um indivíduo magro dismetabólico. E aí você tem um excesso de massa adiposa feito pela estimativa de composição corporal e você vai ter as classificações desse tecido adiposo. Então anota lá, pessoal, tecido adiposo branco é um tecido adiposo com um número muito reduzido de mitocôndrias, mas que tem uma atividade de liberar citocinas inflamatórias. Então nós temos aí as mais famosas, interleucina 6, nós temos NF-kappa-beta, TNF-alfa, e essas citocinas elas interferem no metabolismo em geral, conexão com músculo, com tecido muscular, com cérebro, com intestino, com células que estão relacionadas a tecido, por exemplo, mamário. E aí nós temos uma outra classificação do tecido adiposo, que é o tecido adiposo bege. Ele já apresenta um número maior de mitocôndrias. E o tecido adiposo desejável é o marrom, que é um tecido adiposo do atleta, que tem uma alta predominância de mitocôndrias. E aí, vem uma pergunta para vocês refletirem, né? Quando a gente fala de obesidade, qual que é o produto final que é liberado quando é oxidado esse tecido, esse ácido graxo presente no tecido adiposo? O que que a gente libera? Por onde a gente libera? A gente vai liberar via grande parte pelos pulmões na forma de CO2. E esse é um processo que às vezes a gente não se liga na hora de pensar numa prescrição de quem é esse paciente. Vou dar um exemplo. Um paciente obeso com grande característica desse tecido adiposo branco. Você vai avaliar por marcadores bioquímicos, por circunferência de pescoço, cintura, abdominal. E aí o nutricionista prescreve lá uma fórmula lipolítica. Você vai ficar com um monte de ácido graxo disponível no plasma. Mas isso não é queimar gordura. Para onde vai esse monte de ácido graxo, Márcio? A gente tem que levar lá para... Restrifica para o fígado. Pois é. E aí você está causando uma esteatose ou talvez piorando a esteatose hepática do teu paciente. Ou seja, ele precisa ter mitocôndria. Então são etapas, é exercício. Tem que ter o link com exercício e nutrição. Sim. E aí a gente linka com esse aspecto, com o órgão endócrino. Então nós já temos evidências que pacientes que desenvolveram câncer, por exemplo, mulheres que desenvolveram câncer de mama e tiveram um bom prognóstico de tratamento, o oncologista pega no pé se ela ganhar peso. Por quê? O tecido adiposo tem grande afinidade com a enzima conversora de testosterona para estradiol, que é a aromatase. Isso é ruim para aquela paciente, porque ela está tomando remédios que inibem essa enzima. Então, ela tem que se manter saudável. Então, olhar o paciente nesse contexto geral, e aí nós temos cuidados entre as condutas, e não é simplesmente dar um lipolítico, um termogênico, ele vai oxidar, vai virar um tecido adiposo marrom. Não, são outros fatores que interferem. Eu falo que, né, utilizar a gordura como energia é um processo muito mais complexo, né?
Tá longe de ser só a Exato. cafeína que a pessoa acha que toma lá uma Uhum. cafeína e fica o dia inteiro sentada no escritório, né? E acha que Tá. resolveu o problema dela do emagrecimento. E a gente sabe que às vezes as consequências são até mais sérias, igual você falou, né? Você está mobilizando uma gordura e ela indo para um fígado causar uma esteatose, por exemplo. Então é sério realmente. Exato. E, lógico, quando a gente pensa nesse tecido adiposo influenciando, né? A gente hoje em dia discute muito todos os conceitos, assim, tudo mostrando uma associação de gordura, músculo, tecido ósseo, né? Que aí fala muito da obesidade osteosarcopênica, que é essa gordura influenciando tudo, né? Como que Exato. funciona isso? Olha que interessante, Márcio. Esse conceito de inflamação de baixo grau, ela pode ser relacionada com o padrão alimentar, e aí você tem a dieta de lanchonete, que é clássica em excesso de gordura saturada e excesso de calorias, tá? Então aí você vai ter álcool em excesso, carboidrato refinado em excesso, mas predominantemente gordura saturada, e isso aí a gente vai encontrar em alimentos ultraprocessados. Então a gente já tem essa informação, mas aí você tem sedentarismo ou desuso, indivíduo acamado, pós-operatório, e envelhecimento. Então, faz uma reflexão na pandemia. O paciente está comendo mais esse tipo de dieta, não está fazendo exercício e está dormindo mal. Mas é um cara jovem. Você está na mesma condição do idoso em relação a essa questão de desmetabolismo, né? E aí o que a gente observa? Essa inflamação de baixo grau, Márcio, ela está vinculada com a resistência anabólica. E aí você chamou a atenção para um aspecto importante, né? Que é o obeso sarcopênico. Como é que você vai imaginar um indivíduo com 50% de massa adiposa, mais de 150 quilos, com pouca massa muscular? Então, você tem link com resistência à insulina, com inflamação de baixo grau, isso aí é causado pela modificação do tecido adiposo, levando a uma resistência anabólica. Então, vou dar um exemplo. Aqueles dados que a gente tem na nutrição esportiva, né, de 20 a 30 gramas de proteína por refeição para otimizar a síntese, esse cara ele fica resistente a essa hiperaminoacidemia. Ele não tem efeito. E aí o que vai acontecer? Mais aminoácidos circulantes, liberando mais insulina. E fica naquele ciclo de só trazer problema. É o cachorro correndo atrás do rabo e não resolve nada. Então, o primeiro foco é tratar esse quadro de inflamação, modificar padrão alimentar, hábito de sono, restrição calórica, perca de peso, aumentar a capacidade mitocondrial, né? Então, tratar essa disfunção mitocondrial para depois você pensar em hipertrofia. Esse é um exemplo clássico. Isso vale para o sobrepeso, não só para o obeso, viu, Márcio? Isso é uma condição que a gente vai atender muito aí online e presencial quando a gente se adaptar a esse novo normal aí. E você mencionou, né, estou pensando aqui na parte, como um órgão endócrino, né, pensando na parte hormonal, falou da aromatase, né, que está mais expressa aí no tecido adiposo, que influencia nessa testosterona sendo convertida em estrogênios, né, em estradiol, mas a gente pensa no tecido adiposo também, por exemplo, com uma leptina, né, então na produção de leptina, de algumas citocinas inflamatórias, não é? E aí tem um papel importante, né? Sobre o controle do apetite, isso já é bem descrito, o indivíduo com maior concentração de massa adiposa, ele cria uma resistência à leptina. A leptina do grego significa magros, ou seja, ela vai controlar o nosso apetite, ela starta a saciedade para o indivíduo. Então, o indivíduo obeso, ele tem uma grande dificuldade em entender o que é a saciedade. E aí tem desde comportamento alimentar, mas tem esse distúrbio hormonal. E aí observam que a redução de 10 a 15% do peso aumenta a efetividade de ação da leptina. Então ele começa a te relatar assim, olha, eu tenho ficado mais satisfeito, Rodrigo, eu estou parando antes da hora, eu consigo ter esse controle. Então, é importante deixar isso claro, né? E o papel do exercício no tecido adiposo é fundamental, Márcio. A gente tem evidência que o exercício de alta intensidade, ele vai liberar uma mioquina chamada irisina. Se a gente pudesse tomar irisina, né, Márcio, via suplemento ou injeção e estava resolvido o problema. Mas não, tem que treinar e treinar intenso. Essa irisina, ela tem um papel interessante no tecido adiposo para fazer esse marronzamento. Por isso que o atleta de alta intensidade tem essa predominância do tecido adiposo. E aí você tem outros fatores que interferem entre restrição calórica, periodização de carboidrato, para você otimizar algumas vias que podem potencializar. Mas o exercício nesse papel aí, ele passa a ser mais soberano. O tecido adiposo, a gente pensa também, por exemplo, né, pensando em substâncias que são produzidas ali para ter essa ação endócrina. Quando eu penso, por exemplo, a adiponectina, ela é
é como se fosse um protetor, né? Ela é uma adipocina produzida ali pelo tecido adiposo, mas ela já tem um efeito positivo, né? Se a gente pensar que ela ajuda a controlar a resistência à insulina. Sim, boa. A gente tem essa citocina liberada no tecido adiposo com uma ação anti-inflamatória, né? E aí você tem uma prevalência entre o padrão alimentar, ou seja, uma maior ingestão de ácidos graxos mono e poliinsaturados, e aí você tem evidência que demonstra que aumenta a adiponectina. E o paciente ele tem um imprint metabólico. O que é esse imprint metabólico? Ele reduz a glicemia glicada, ele diminui o LDL oxidado, ele diminui o PCR, ele reduz os marcadores de risco cardiovascular. Isso está diretamente relacionado ao padrão de ingestão de ácidos graxos poli e monoinsaturados. E aí você tem outros fatores que interferem, né, Márcio? Você tem o consumo de fitoquímicos, de frutas, verduras, legumes. Você tem um link direto com intestino e tecido adiposo. Então, essa cascata de gordura saturada, por exemplo, esse excesso de gordura saturada ativa uma cascata de inflamação, desde o Toll-like receptor 4 e modificando a função intestinal, isso associado com as citocinas inflamatórias. Então, nosso objetivo aí é tentar equilibrar o aspecto nutricional, reduzindo essas citocinas inflamatórias e fazendo estratégia para aumentar a efetividade da leptina e aumentar a produção da adiponectina. Isso seria importante. É associar com exercício, aumentar a produção de irisina, para ter esse aspecto de marronzamento do tecido adiposo, melhora do padrão metabólico. E o que é interessante que o pessoal vale a pena buscar depois dessa informação é que o exercício físico ele libera interleucina 6 e o tecido adiposo também, mas a interleucina 6 liberada no músculo, ela tem um papel anti-inflamatório, mas o que é liberado no tecido adiposo é inflamatório. Então, cuidado quando você lê e fala assim, mas essa citocina é inflamatória sempre. Não, ela tem um papel interessante sobre adaptações. Então, esse link com exercício e nutrição é um casamento quase perfeito, quase perfeito, né? Vive a maior parte do tempo em harmonia. Eu falo, não dá para desvincular nunca. E, Oloski, só, tipo assim, eu queria, só acho que é legal mencionar, porque a gente está falando, né? Tecido adiposo, aí vem inflamação, quando tem uma gordura em quantidade aumentada. Mas pensando em hormônios também, pouca gordura também, né? Então a gente vê muito isso, às vezes dependendo de alguns esportes, alguns atletas, também ter muito pouca gordura impacta também em hormônios, né? É, sem dúvida. Nosso corpo ele tem ele tenta se manter em homeostase a maior parte do tempo, mas isso é quase impossível, né? A gente tem aí desde alterações de catabolismo e anabolismo, então o conceito aí seria alostase, e aí a gente tem essa condição de atleta com baixo percentual de gordura. Pode ser por forma involuntária, né, Márcio? Algumas modalidades, elas estampam no físico que aquele atleta pratica, então passa a ser uma característica induzida pelo exercício, mas aí você tem a tríade da mulher atleta e a tríade do homem atleta, que envolve restrição calórica e percentual de gordura baixo, que compromete ciclo menstrual, fertilidade, saúde óssea e, claro, performance. Então, tem um estudo do JAMA que ele avaliou pelo IMC, a gente sabe que o IMC não é o melhor marcador, mas ele tem a sua importância, ele é um preditivo aí da proporção do indivíduo, né? Então, ele avaliou o seguinte, fez uma correlação com mortalidade. Então, indivíduos com IMC menor que 18, indivíduos com IMC de 18,5 a 24,5, indivíduos com sobrepeso e obeso. A prevalência de mortalidade foi maior em quem tinha IMC baixo e IMC alto. E no indivíduo com eutrofia e sobrepeso, o prognóstico, a correlação foi menor. E aí faz esse link, né? Pouca massa adiposa e muita massa adiposa. Então, olha que interessante a gente fazer esse link, né? Claro que a gente vai trabalhar com outras ferramentas para fazer esse diagnóstico, mas é legal a gente observar que o baixo peso também não é saudável. É importante a gente ter essa relação, tanto para produção hormonal, performance, saúde óssea, e o Márcio já cantou a bola antes aí sobre essa relação osteomuscular, né? A sarcopenia relacionada também com esse quadro de indivíduo com MC baixo. E eu acho que assim, se for para a gente fechar e dar uma dica, né, para as pessoas aí de como melhorar, eu acho que já bem que já resume, né? Dieta e exercício, né? Se for para a gente fechar aqui uma dica de como controlar e fazer com que tudo fique em equilíbrio, né? O tecido adiposo, a gente precisa dele para produzir alguns hormônios, a gente precisa dele em equilíbrio com o corpo todo. É o que a gente falou, né? Não pode nem excesso, nem deficiente, né? Então, se fosse para dar uma dica para o pessoal. Tá? O que a gente tem acho que de dica mais importante
é se manter aí fisicamente ativo, né, nessa condição, seguindo as orientações que a gente tem aí de Colégio Americano, OMS. Isso já vai ser um papel importante para a prevenção de várias doenças e até redução de mortalidade. E o consumo, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Reduz ultraprocessado. Não precisa ser uma dica assim, mega, ultra, power, milaborante. Acho que isso já vai mudar muita coisa, né, Márcio? A gente sabe que na prática a inclusão dessas estratégias já faz muito benefício para o paciente, né? Então, acho que no momento inicial, quando a gente lida com sobrepeso, obesidade, faça as correções mais importantes. Talvez não é o que você gostaria naquele momento, não é o perfeito, mas só o fato de você corrigir já traz benefício. E ó, não esqueçam, né? Tratamento de obesidade e emagrecimento é uma viagem de 1.000 quilômetros dirigindo de carro. Você não vai fazer isso em meia hora. Então, são etapas. Isso envolve também mudança de mindset, comportamento. Então, a gente tem que estar preparado a entender fisiologia, conversar com o cliente, comportamento alimentar, e depois você pensa em suplemento fitoterápico. Se não corrigiu tudo isso, corrige para depois pensar nessas intervenções. Senão você vai estar colocando aí a carroça na frente do burro e não dá certo. Como dizia minha avó. Eu falo que tem que organizar a casa, né? A pessoa quer pensar muito lá na estratégia mais mirabolante de estímulo mitocondrial com fitoquímico mais diferente possível. Se não tem uma alimentação saudável, não tem um intestino saudável, não tem uma rotina de exercício físico, não resolve. Então, organiza a casa primeiro, que aí depois sim a gente pensa nisso. E aí entender que a obesidade é uma doença complexa. Então, não vai ser só fazendo lipólise, não é só estimulando a mitocôndria. Você tem que garantir que tudo funcione de forma adequada. Aí sim a gente consegue tratar uma obesidade, né? Sim. E é importante deixar claro, né, Márcio? A obesidade é uma doença. Em alguns casos, precisa, sim, de tratamento com equipe multidisciplinar. Em alguns casos, o fármaco. Então, o Nutri ele tem que estar aberto aí a conversar com a equipe médica para o benefício do paciente. Se ele tem uma compulsão alimentar e você já tentou o plano A, plano B, o plano C, o plano D e não está dando certo, você vai precisar de uma ajuda. A gente tem que ter essa mente aberta, né? Claro que nós vamos trabalhar com alimentos, mas ter aquele preconceito do tipo, ele vai tomar remédio, é efeito sanfona. Então, a gente tem que ter esse bom senso para quem é o indivíduo e o quanto ele vai ter de benefício com as intervenções. Então, a gente tem que estar atento também a esses tratamentos, as intervenções farmacológicas, para poder discutir com a equipe. É o que eu faço na minha prática e a gente tem bons resultados e você também aprende demais compartilhando informação com os colegas aí da medicina. É isso aí. Então, pessoal, olha o tanto de dica legal que a gente teve aqui hoje. Então, Losk, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no canal. Valeu. Pessoal, eu que agradeço. Segue o Losk lá nas redes sociais, acompanha todo o conteúdo que ele posta, sempre tem curso, tem aulas, ele posta muito conteúdo lá, então entra lá, assiste tudo. Se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Falo que isso é o auge do YouTuber, tá, Losk? Todo YouTube espera o final do vídeo para falar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sim. Fica sossegado que eu já faço isso também, viu? Pois é, tem que ser. E aí, lembra de compartilhar quem está vendo pelo Instagram, dá um like aí pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Até mais. Valeu, Márcio.